Bem-vindos, pessoal, mais um vídeo aqui no canal, nosso segundo vídeo e hoje o primeiro de conteúdo, trazendo um pouco da história do Warren Buffett, um dos maiores investidores da história, falar um pouco da trajetória, das ideias, dos conceitos e como a gente pode aplicar muito do que ele prega e o que ele aplicou durante a vida dele como investidor, a gente pode aplicar no nosso negócio, a gente pode aplicar também para a nossa vida financeira. Perfeito? Vamos à apresentação. O homem do longo prazo. Eu acho que essa é a melhor definição que a gente pode pensar sobre o Warren Buffett nesses últimos 83 anos como investidor, né? Já que, olhando um pouco para a história dele, a gente vê que ele comprou a primeira ação aos 11 anos de idade. Então são 83 anos, basicamente, investindo. Ele só foi ficar milionário aos 30. Mas 80% da fortuna que ele construiu na vida dele veio depois dos 60 anos. E aos 94 anos, no sábado passado agora, ele anunciou a aposentadoria do cargo de CEO da empresa que ele fundou e com um patrimônio de 168 bilhões de dólares, estimado pela Forbes. E se a gente olhar aqui pelo gráfico, a gente vai acompanhar toda a trajetória dele, desde os 14 até os 87 anos, como é que foi o crescimento desse patrimônio e solidificado e construído em cima de muita paciência, disciplina e constância. A filosofia de investimentos do Buffett sempre seguiu 3 pilares: investir em negócios excepcionais, reinvestir os lucros com disciplina e não tinha pressa. E quando a gente olha para dentro do nosso negócio rural, e trazendo já aqui um pouco desse link, a gente analisa os números do nosso negócio para saber se ele está excepcional, a gente está cuidando bem da nossa gestão financeira do nosso negócio. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa olhar. E onde é que estão os gargalos? Onde é que a gente está pecando nessa gestão financeira? Segundo ponto, reinvestir os lucros com disciplina. A gente tem reinvestido os lucros do nosso negócio, a gente tem apurado o nosso lucro, definido o quanto destinar para reinvestimento, para jogar para que aquele negócio siga crescendo e sim, de forma saudável e não tenha pressa. Eu acho que esse é o principal ponto. Muitas vezes a gente quer surfar a onda, a gente quer entrar naquilo que está dando certo naquele momento. Por exemplo, se a gente pegar ali pós-pandemia, até um pouco dentro da pandemia ainda, 2020, 2021, o boom da soja e muita gente saindo da pecuária, migrando para a soja, muita gente saindo de negócios urbanos e migrando para dentro do agronegócio, querendo investir num momento de alta. Então, vamos pensar bem, daqui a pouco não é melhor ter uma constância do nosso negócio e fazer os investimentos com os lucros, com o que sobra de lucro lá no final do ano para crescer com constância? Então, esse é um ponto que eu deixo, uma reflexão que eu deixo sobre a questão da pressa e dos momentos, né? E linkados à filosofia de investimentos que ele construiu durante os 83 anos de como investidor. A fórmula matemática do sucesso que transformou Warren Buffett em um dos caras mais ricos do mundo nada mais é do que a fórmula dos juros compostos. E o grande diferencial dessa fórmula não está no crédito inicial, não está na taxa de juros, está no tempo. E o tempo passa para nós, passa para todo mundo. Como é que a gente pode, dentro do nosso negócio, utilizar o dinheiro como mais uma força de trabalho, certo? Ter parte dos nossos recursos, além de fundo de reserva, ter um fundo de investimento para que traga retornos de longo prazo dentro da nossa atividade e seja mais um braço trabalhando dentro da propriedade. E a fórmula comportamental do sucesso, né? Ali a gente viu a fórmula matemática, mas a fórmula comportamental, simplicidade. Warren Buffett, ele vive na mesma casa desde 1958. E ele tem o mesmo estilo de vida por anos. Reza a lenda que ele toma todos os dias 5 latinhas de Coca-Cola e come McDonald's todos os dias. Perfeito, não é uma vida... Não, a gente não está pregando aqui uma vida super simples, sem luxo, sem prazeres, não. Mas uma vida relacionada com a nossa capacidade de
pagamento na nossa capacidade de recursos. Ou seja, se a gente viver um degrau abaixo daquilo que a gente ganha, a gente consegue sim ter um recurso, uma sobra de recurso para que a gente invista, para que a gente tenha aquele funcionário a mais trabalhando por nós. Segundo ponto, paciência. Crises vão existir no mercado, independente de qual mercado. Falando na carreira do Buffett, as últimas duas crises que a gente pode falar forte foi 2008 e a Covid-19. E ele não se desesperou. Ele segurou o que ele tinha, absorveu alguns prejuízos e aproveitou que tinha caixa em alguns momentos e comprou mais ativos, comprou mais ações que foram se valorizar ao longo do tempo. Ou seja, paciência e disciplina. Então, basicamente, simplicidade, paciência, disciplina e constância, a gente tem que trazer para o nosso negócio. A gente tem que ser constante naquilo que a gente faz, a gente precisa ter muita paciência nos momentos de crise e muita disciplina para não se perder. Então, momentos, safras gordas, a gente se protege, a gente gera um escudo para se proteger. Safras mais difíceis, mais complexas, a gente usa um pouco desse recurso para que a gente possa passar por ela com os menores perdas possíveis e depois, consequentemente, já entrar no novo ciclo, porque a nossa atividade ela é cíclica, então a gente precisa estar preparado para todos os momentos. Falando um pouco de sucessão, e aqui tem tudo a ver com o nosso setor. O produtor rural ele não se aposenta. O produtor rural ele vai até o último dia da vida dele como empresário, como produtor, produzindo na frente do negócio. E o Warren Buffett, aos 94 anos, ele entregou o cargo de CEO da empresa que ele fundou. Mas ele vai seguir, e esse é um ponto interessante, ele vai seguir no conselho de administração. Então, quando a gente fala de agronegócio, a gente tem que seguir os bons exemplos. Vários produtores que eu atendi estavam na casa dos seus 70, 80 anos, 90 anos alguns, e eles seguiam participando do negócio. No agronegócio não existe a passagem de bastão, mas sim o que existe é uma corrida junto em que momentos certos a pessoa mais experiente aparece para dar conselhos e ajudar nos desafios. Claro, vai saindo um pouco da operação do dia a dia e vai passando essa responsabilidade, vai ficando mais para os novos, para os jovens que estão vindo de baixo. Então, trazer um pouco dessa ideia de longevidade, de paciência, de constância, também é preciso para as novas gerações que estão entrando no agronegócio, de saber que quem está na frente hoje do negócio, ele não vai te entregar as rédeas, mas sim, ele vai te acompanhar e caminhar contigo toda a tua jornada, quando está dentro dessa estrutura organizacional, seja uma fazenda, seja uma agroindústria, seja o que for, certo? Já encerrando e deixando aqui as duas regras principais de Warren Buffett, que é a regra número 1, nunca perca dinheiro. E a regra número 2, não esqueça a regra número 1. Pessoal, se organizem. Vamos organizar as nossas finanças. Vamos pensar no nosso dinheiro não como um problema, mas sim como um aliado. Vamos fazer ele também trabalhar por nós, certo? A minha ideia aqui hoje era trazer um pouco da história, aproveitar esse momento histórico de aposentadoria, mas demonstrar que mesmo aos 94 anos, ele segue pensando no longo prazo, ele tomou uma decisão pensando no que era melhor para a empresa dele e vai seguir investindo até o último dia da vida. Pessoal, muito obrigado, uma boa semana e até mais.